Agora convido o senhor Eduardo Josafá para depor. Bom dia, senhor Eduardo. Bom dia. O senhor foi arrolado como testemunha do denunciado. Em razão da denúncia protocolarizada nesta Casa de Leis pelo cidadão senhor José Luiz Gujomin, e cujo objeto de investigação desta comissão são os apontamentos de possíveis irregularidades nas contas anuais do exercício municipal, referente ao exercício 2015, e que constam no relatório confeccionado nos autos do TC, número 0022-81/026/2015, por egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Diante da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e Código Penal, é necessário adverti-lo do que, sob palavra de honra, o senhor tem o dever de dizer a verdade, do que souber e lhe for perguntado, sob pena de responder pelo crime previsto no artigo 342 do Código Penal, que trata do crime de falso testemunho. O senhor compreende isso? Sim, compreendo. Assim, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Penal, franqueio a palavra iniciada para a defesa do denunciado, na pessoa do procurador Dr. Cláudio Nava. Obrigado, presidente. Bom dia ainda, né? Senhor Eduardo, antes de eu iniciar com as minhas questões, eu gostaria que o senhor deixasse claro para a comissão qual a função, o cargo que o senhor executa, em que secretaria e há quanto tempo. Eu sou servidor concursado da Prefeitura, fui admitido no mês 3 de 2007, portanto, há 11 anos. Eu sou contador concursado e hoje eu exerço o cargo de diretor contábil na Secretaria de Fazenda. Muito obrigado. Nós tivemos aqui as oitivas, elas estão ocorrendo para esclarecer tanto o meu contraditório para a defesa, mas também esclarecer a comissão enquanto na confecção do relatório final e tendo as informações objetivas e verdadeiras dos fatos. Até por isso o senhor passou do compromisso de dizer a verdade. A área do senhor trabalhava, ou trabalha, né, o senhor está lá, com a execução orçamentária? Doutor, eu não escutei bem o início da pergunta. Lá no departamento do qual o senhor é diretor, ele trabalha, ele tem funções objetivas quanto à execução orçamentária, quanto às despesas públicas do município de Vinhedo? Sim, a Secretaria da Fazenda, ela tem como objetivo administrar as contas públicas, tanto a arrecadação quanto a despesa. A Secretaria também, hoje, ela auxilia na elaboração das propostas orçamentárias, da receita, da despesa, e faz a gestão financeira e contábil do exercício fiscal. Perfeito. Nós tivemos aqui anteriormente, o senhor não teve acesso, obviamente, por estar fora do recinto em função das oitivas, as testemunhas ficam fora do processo, embora seja público aqui.
um esclarecimento bastante amplo do senhor Gildo quanto à previsão orçamentária, que diante do crescimento econômico que estava ocorrendo no município desde 2011, 12, 13, começou a cair em 14 e 15, ele deu uma verdadeira aula sobre isso, mas contudo ele não tem condições de aferir e nem de informar absolutamente nada sobre as despesas. Eu pergunto, em relação às despesas daquela previsão, o quanto a crise que fez com que o município deixasse de arrecadar em torno de 52 milhões do previsto, implicou na execução dos serviços públicos, no gasto com pessoal, na questão do investimento e na questão de você propiciar melhores atendimentos às políticas públicas, como consta da denúncia. Sim, doutor, eu não sei se eu precisaria pedir permissão para fazer um histórico do meu ponto de vista, das minhas análises, das análises que eu fiz em relação a essa evolução, tanto da receita quanto da despesa. Eu acompanhei, fiz umas verificações que se iniciaram em 2011. Nós sabemos que o país passou por um período de grande mudança na questão de produção. Ele cresceu muito num período muito curto, e no ano de 2011, especificamente no município de Vinhedo, houve uma proposta de reformulação administrativa que se configurou posteriormente em 3 leis complementares, que seriam 110, 111 e 112. A implementação dessas leis municipais resultou, no ano de 2012, um aumento na despesa com pessoal em torno de 47%. Ou seja, em 2011, a folha de pagamento do município de Vinhedo era em torno de 96 milhões de reais. Exatamente um ano depois, no ano de 2012, esse custo passou para 132 milhões de reais. A capacidade de investimento do município em função da implementação dessas 3 leis, ele foi diminuído em 42 milhões de reais. Isso é muito mais do que o orçamento de muitas, talvez 90% das prefeituras do estado do país. Só essa diferença é um orçamento, seria um orçamento de uma cidade de pequeno porte. Isso, evidentemente, não pode ser diminuído em 2013, em 2014, nem em 2015. Na verdade, contribuiu para que acelerasse o aumento de gastos com o pessoal. Nós tivemos, nesse momento, quando foi enviado o projeto de lei complementar número 3 de 2015, aliás, o projeto de lei que daria ali suporte para que se fizessem as leis complementares onde seriam iniciadas essa reformulação administrativa, existia a proposta de que o regime jurídico do município passasse de CLT, através da consolidação das leis trabalhistas, para o regime estatutário, que, concomitantemente com o início dessa lei, que foi feita como se fosse o estatuto dos servidores do município de Vinhedo, nós teríamos, inclusive, uma economia de em torno de 17 milhões de reais anualmente, né, se tivesse sido aprovado da forma que deveria ter sido. Infelizmente, tudo que hoje, na minha análise, peço desculpa a quem não concorda,
nós temos um regime jurídico misto no município, quando a lei Constituição, a própria lei orgânica do município, obriga que seja um regime jurídico único. Nós temos um custo de um regime estatutário e o custo do regime seletista. Nós temos que pagar fundo de garantia, nós pagamos 2,5% a mais na Previdência, isso representa hoje talvez 20 milhões de reais por ano. Esse equívoco, ele contribuiu também e ele se mantém. Foram diversas vezes o Executivo não tentou alterar essa situação, colocando novamente propostas para que se viesse alterar aí o regime jurídico. Isso em 2015, em abril de 2015, foi tentado isso, o projeto de lei complementar número 3 de 2015, foi feita uma proposta que mudaria o regime jurídico, que traria, então, economia substancial para o município. Só essa economia teria suprido esse déficit que forçadamente ocorreu nesse período. E, consequência de uma desaceleração do governo, do nosso PIB, da economia brasileira como um todo, principalmente no estado de São Paulo. Nós não podemos esquecer que o estado de São Paulo é a maior potência econômica do país e foi o que mais sofreu com a recessão no período de 2015 e 2016, causada principalmente, e talvez exclusivamente, pelo acerramento político que ocorreu após a reeleição da Presidente da República, o processo de impeachment que se esperava finalizar em 2015, essa era uma análise que a Secretaria da Fazenda e as outras secretarias, e também do Estado, faziam. Ele se arrastou até 2016, trazendo a maior recessão aliada à inflação que o país já teve. 2015 e 2016, primeira vez que ocorreram 2 anos seguidos de recessão, com alta inflação. Quando falamos de uma inflação e uma recessão, nós temos que somar esses 2 percentuais. Porque quando nós temos uma inflação de 10% e uma recessão de 3%, o resultado econômico disso são 13 a menos. Então, o município, representado pelo prefeito, no caso, nesse momento, ele se viu tolhido na sua capacidade de investimento e até da execução da despesa, da execução do orçamento, de acordo que a nossa lei de diretrizes orçamentárias, que nós precisamos trazer para dentro dessa discussão, porque ela, inclusive, ela tem força de obrigar o executivo, nos seus artigos, ela traz as condições que o executivo teria para, no momento de crise, administrar o município. Ele é proibido de não executar despesas obrigatórias na área de educação, saúde, segurança. Então, a gente vem acompanhando. Doutor, eu acho que eu me alonguei um pouco aqui. Eu acabei perdendo até a pergunta que o senhor fez. Não, a
pergunta, o senhor está respondendo, o senhor fez uma contextualização antes e agora acho que o senhor vai entrar na resposta da minha pergunta. Que eu disse, a pergunta do seu núcleo é o seguinte: o que é que todos esses atos que o senhor narrou, eles implicaram, e se existia alguma outra possibilidade para o Executivo fazer algo diferente do que foi feito, ou seja, pagar, como o senhor disse, as obrigações constitucionais e infraconstitucionais e, por exemplo, vou perguntar na frente, aí o senhor esclarece, mas objetivamente essa pergunta é o seguinte: tinha outras condições, outros atos, outra ação administrativa que não cumpriu exatamente o pagamento das obrigações constitucionais e infraconstitucionais, como é a lei diretriz orçamentária? Quando na Secretaria da Fazenda, nós temos contato com todas as secretarias e sabemos de todas as demandas que todas as secretarias recebem. Nós tivemos ali, nesse momento, a gente sofreu também com essa situação, porque nós víamos os esforços que eram implementados para que a receita, as nossas despesas se encaixassem na nossa receita. A previsão de arrecadação, ela é feita na LDO, no PPA, inclusive, primeiramente, depois na LDO, depois na LOA. Em todos esses momentos, o município, o governo, ele diminuiu a previsão de receita em comparação com a peça legal anterior. O PPA nós fazemos por um período para um período de 4 anos, a LDO é feita em abril anualmente e a LOA em setembro também anualmente. Então, nós vimos que a receita estava com tendência de queda, ela não se realizaria de acordo com o que havia sido previsto no PPA. E a partir daí, então, com a gestão fiscal responsável, nós passamos a diminuir a previsão da receita com base nas previsões do nosso assessor financeiro, que é o Sr. Gildo Cantelli. A partir daí, nós distribuímos os valores das receitas para as secretarias, respeitando os mínimos constitucionais de 25% para a educação, 15% para a saúde e outras aplicações obrigatórias, e principalmente o pagamento de folha de pagamento, da folha, né, que é o salário dos servidores. Então, isso aí à medida que a nossa receita... Eu queria abrir um parênteses. Quando nós recebemos do governo do Estado a transferência do ICMS de forma semanal. O próprio governo do Estado, ele semanalmente, no período anterior, no mês anterior, ele passa para as secretarias a previsão de arrecadação para o mês seguinte, de transferências para o mês seguinte. E semanalmente ele revisa essa previsão. Nesse período, 2015-2016, de forma inédita, nós recebíamos uma previsão de arrecadação de transferência do ICMS no valor X. Na semana seguinte, ele vinha menos X, um percentual a menos. O próprio governo do Estado, com todo o aparato financeiro, de fiscalizador, de economistas que ele tem, ele passava para nós uma previsão irrealista. Ela diminuía a toda semana. Isso é uma coisa inédita, isso nunca havia acontecido. Me chamou a atenção na época, porque
nós fazíamos uma previsão de pagamento para a semana seguinte, e quando o dinheiro chegava, ele chegava a 500, 600 mil reais a menos daquilo que o próprio governo, a Secretaria da Fazenda do Estado, havia nos informado na semana seguinte. Isso era um baque muito grande. 500, 600 mil reais em uma semana é um dinheiro que desestabiliza qualquer administrador. Então, o governo do município, o executivo, vendo isso, tomou diversas atitudes. Ele, inclusive, chegou no momento que foi editado os programas de austeridade, foram iniciados aí programas de austeridade, visando principalmente essa equacionar a despesa com a receita. Todas as secretarias foram orientadas a diminuir as suas despesas, rever os seus contratos, e a Secretaria da Fazenda informava constantemente o prefeito a evolução dessa situação. Mas, infelizmente, essa situação do Estado, onde nos informava ali uma receita nessa semana de 1 milhão, 2 milhões de reais, na semana seguinte era 500, 600 mil a menos, isso desestabilizou muito, e o planejamento também. Desestabilizou muito o planejamento financeiro do município. Nós não sabíamos mais, na verdade, qual seria a real receita em função desse problema do Estado. O prefeito tomou diversas providências para que a despesa fosse diminuída, mas nós temos as despesas obrigatórias, fixas, folha de pagamento, aplicação na saúde, aplicação na educação, que é 25%, no mínimo 15%, só que Vinhedo, historicamente, aplica 35%, 37% na educação e 20%, 30% na saúde. Essas despesas, elas não podem ser interrompidas de uma hora para outra. Elas poderiam causar até, talvez, na minha opinião, uma convulsão social, como chegou a ter no momento que nós tivemos. Doutor, eu queria abrir também um parênteses. No momento, o município, o prefeito, havia determinado o cancelamento da despesa com o transporte de universitários, que é em torno, na época, parecia que estava em torno de 4 a 5 milhões de reais, e essas é uma das despesas não obrigatórias. Nós tivemos uma manifestação muito grande na porta da prefeitura, a pressão exercida contra aquela medida, ela foi de tamanho, teve um volume tão grande, que o prefeito acabou tendo que rever a sua posição. Isso recentemente nós tivemos aqui outra manifestação também que pedia a redução da austeridade com a ampliação aí do atendimento às demandas dos servidores. Então, as medidas que o prefeito conseguiu tomar, elas foram implementadas e foram levadas a público. O povo se manifestou. Nós precisaríamos, de certa forma também, verificar a responsabilidade, o papel do Estado, o papel do município na execução do seu orçamento. O povo se manifestou, a população se manifestou. Então, a gente resumir isso na responsabilidade de uma única pessoa, para mim, uma situação que levaria talvez o homem público, aquele que viria posteriormente, a não ter mais vontade de ser um servidor público. Porque a manifestação, a gente pode ver aí materializada nesse momento de que o prefeito
tentou mudar uma despesa que não é obrigatória, não é uma despesa da educação. Tivemos uma resposta da população contrária àquela medida quando nós tivemos outra manifestação. Não estou julgando o mérito, falando do mérito de nenhuma dessas manifestações. Eu estou aqui querendo demonstrar, tentando falar o que a gente, lá dentro da secretaria, a gente sente e recebe como, de certa forma, do meu ponto de vista, essa manifestação popular, ela exigiu, ela pediu que o Executivo tivesse medidas diferentes. Esse custo do transporte universitário, ele não é despesa obrigatória, ele não é despesa da educação, ele é uma despesa em última instância, assistencial, deveria ser limitada ali a pessoas de baixíssima renda, mas não é dessa forma. Nós tivemos na audiência pública do PPA uma demonstração do perfil dos beneficiários dessa despesa, famílias com 30 salários mínimos de renda, até mais. Então, nós precisaríamos entrar no mérito de todas as nossas obrigações, partindo da Constituição Federal até a lei orçamentária, passando pela nossa lei orgânica, passando pela nossa lei do PPA, passando pela LDO, e vendo que na própria lei de diretrizes orçamentárias obriga o prefeito a executar despesas, e existe também a manifestação popular que também o obriga, porque ele representa, em última instância, representa a população. O que o povo queria naquele momento é que ele mantivesse algumas despesas, mas ele, de forma ainda bem, assim, responsável, conseguiu diminuir muitas despesas que estariam, assim, já nos planos das secretarias, né? E com o apoio dos secretários, ele conseguiu reduzir bastante essa despesa, que poderia ter sido muito maior se ela tivesse seguido o ritmo que vinha nos anos anteriores. Entendi. Outro item que aponta na denúncia é um aumento da dívida, especialmente a dívida relacionada à Previdência. A minha pergunta é objetiva. Parcelar a dívida da Previdência, como autoriza o governo federal por lei, existe alguma ilegalidade do prefeito fazer isso? Promover o parcelamento da dívida previdenciária? Doutor, eu não sou advogado, né, eu sou contador, mas eu acredito o seguinte: a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eu gostaria também de me identificar. Eu que planejei, fiz os cálculos desse parcelamento, fiz todas as comparações ali para passar para o prefeito qual seria o melhor momento para que essa dívida fosse parcelada e qual seria a economia que o município teria quando assumisse ali o parcelamento autorizado por lei federal. O plano de parcelamento foi assim, votado e autorizado por lei na aprovação de medida provisória, né, proposta pelo Executivo. Ela autoriza todos os municípios a efetuar esse parcelamento. Em última instância, é obrigação do município fazer isso. O prefeito, ele, no momento que
ele autorizou esse parcelamento, caso houvesse alguma ilegalidade, a Receita Federal não teria firmado esse parcelamento. Se fosse exigido qualquer autorização legal para que isso fosse efetuado, a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não teria aceitado o parcelamento, a proposta, né, se não fosse legal. Obrigado. Outra questão que também está afeta diretamente a sua função, a sua secretaria, na denúncia alega-se o descumprimento da Lei de Diretriz Orçamentária quanto à transposição, remanejamento e transferências financeiras pelo município. O senhor se lembra ou tem conhecimento do percentual que a Câmara autorizou na Lei de Diretriz Orçamentária para fazer por decreto essas transferências, remanejamento e transposição? Olha, o percentual foi aprovado naquele momento, eu não posso dizer que eu sei de cor, mas em torno de 12% a 20%, algo, né, nessa magnitude. Eu não sei qual é exatamente esse percentual. Não, tá bom. Outra questão é o seguinte, aconteceram, embora não esteja elencado na denúncia, a edição de vários decretos de transferências, de transposições e remanejamento, oriundo lá da Secretaria da Fazenda, e em última instância, em última análise, o prefeito assinando esse decreto, porque ele que decreta. Foi observado para que esses decretos, que não constam na denúncia, eles não descumprissem a prévia autorização emanada da Câmara Municipal de Vinhedo? O controle desses remanejamentos, eles são feitos obedecendo o limite estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que eu gostaria de chamar a atenção é que pese a capacidade e o respeito que se tem pelo Tribunal de Contas, as análises, a auditoria, inclusive nós terminamos uma ontem, uma equipe do Tribunal de Contas estava aqui desde segunda-feira, finalizou o trabalho ontem. Eles não são formados por técnicos específicos na área. Ali, ontem, os dois que estavam, nenhum era contador, nenhum era advogado. Então, são pessoas que, em última instância, são leigos, como muitos de nós, em certas situações. Quando se faz ali, inclusive, o próprio julgador, você não tem ali a figura de um profissional que deveria ser específico da área da contabilidade pública, do direito público. O que acontece? Na interpretação desse técnico leigo, ele verifica que colocou como se houvesse sido feito transferências, transposições, remanejamentos não autorizados por lei. Na verdade, não houve isso. Muitas transposições e remanejamentos, a maioria de todas aquelas ali, são de dotações de pessoal, que na nossa lei orgânica, essa movimentação é livre. Ela não conta para esse percentual. Essa matéria é constitucional e concordo com o senhor que o auditor que vem, ele não é técnico, mas nós temos lá no Tribunal de Contas, as assessorias técnicas foram compostas por técnicos, e a manifestação de uma das assessorias técnicas reporta exatamente isso. Não se confunde, por exemplo, para o gasto com o pessoal, a terceirização de serviços
consta para gasto com pessoal a terceirização de postos de trabalho, que é diferente de serviços. E aqui apontou-se postos de trabalho e no Tribunal a Assessoria Técnica glosou isso e voltou-se ao percentual prudencial do gasto com pessoal. E a manifestação agora no recurso também é nesse sentido, uma questão de transposição e remanejamento, inclusive citando exatamente isso, que consta em inúmeras situações legais constitucionais e infraconstitucionais, que essas despesas com pessoal não se encaixam no percentual de remanejamento e transposição com prévia autorização. Isso aqui a gente apresentaremos os documentos necessários, as alegações finais aqui, que demonstram isso, justamente até com parecer do Tribunal de Contas nesse sentido. Muito boa a sua colocação. Outro aspecto que me chama a atenção na denúncia é que o denunciante ele fala de pequeno investimento. Eu queria que objetivamente o senhor esclarecesse lá quanto à execução das despesas, que investimento em todos os municípios no Estado e na União, ele é o que sobra das despesas consonantes. Eu queria que o senhor afirmasse se no município os investimentos ficaram para uma análise lá dos departamentos competentes do que sobrou das despesas obrigatórias, como pessoal, saúde, educação e segurança. Nosso ponto de vista, o investimento ele se caracteriza como despesa de capital. Ele seria ampliação de prédios públicos, ampliação de áreas públicas, e esse investimento, que aumenta o patrimônio do município, ele demanda outras despesas. No início, na primeira pergunta, na primeira resposta que eu disse aqui, eu fiz aquele histórico, onde em 2011 nós perdemos 42 milhões de reais de capacidade de investimento em detrimento, em benefício da folha de pagamento. No decorrer 2015-16, com essa queda vertiginosa da arrecadação, a diferença entre as despesas obrigatórias mais aquelas despesas que não são obrigatórias, mas são necessárias para que os programas e as ações são executadas pelo município, elas ocorram, que não adianta nós termos aí, por exemplo, um prédio e não ter dinheiro para pagar a conta de energia. Perfeitamente. Certo? Então, os investimentos, no momento recessivo, ele é totalmente desaconselhado. A manutenção, a prioridade que tem que ser dada é a manutenção daquilo que existe. Então, você ampliar as obrigações do município, ampliar o investimento, é ampliar também o custeio. Então, o menor investimento naquele momento, ele foi necessário e seria para mim até obrigatório. Então, doutor, eu gostaria de só lembrar uma coisa também em relação ao gasto da folha de pagamento, que esse percentual do gasto de folha de pagamento, ele é determinado pela receita corrente líquida. Isso aí é muito importante porque nesse período houve a diminuição da arrecadação. A despesa do pessoal, ela é fixa. Então, a partir desse momento, quanto menor a receita, maior vai ser a participação do gasto, da folha de pagamento, sobre aquela receita. Então, o município, no momento que atingiu, que pode ter chegado aproximado ao percentual legal do gasto com o pessoal,
não foi por ação do agente público, do administrador, mas pela questão inercial da diminuição da receita. Então, a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, ela, assim, sabiamente, ela abre um parênteses para que, nesse período recessivo, os tempos, os prazos para que a folha de pagamento retorne para os limites da lei, eles são duplicados. E foi exatamente o que aconteceu nesse período também. Então, o fato de, no momento de pico, o município ter chegado no limite da folha de pagamento, isso não quer dizer que ele tenha agido de forma ilegal. Ilegal não seria, a partir dali, não tomar providência. Perfeito. No que se refere ao gasto pessoal, o próprio tribunal já glosou e ela está no limite definido pela lei. Isso aí é fato objetivo e definitivo. Existe aqui também na denúncia que alguns alertas do Tribunal de Contas no que se refere à execução orçamentária na despesa com pessoal. Esses alertas eles são geralmente trimestrais, dependendo da circunstância. A alegação, e efetivamente ocorreu, que a Prefeitura Municipal de Vinhedo recebeu alguns alertas, ou seja, 3 alertas. Diante desses alertas, a Secretaria passou a cuidar do acompanhamento dessa questão do gasto com o pessoal? Ela não passou, ela nunca deixou de acompanhar. Eu digo, passou a implementar medidas na tentativa de evitar de reduzir essa proximidade do limite de gastos, porque uma testemunha anterior disse que houve uma determinação para a proibição, testemunha do RH, de contratação de novos efetivos concursados, e sim apenas a substituição. Essa foi uma medida em função dos alertas. Lá no departamento do senhor, teve alguma orientação nesse sentido? Sim, na verdade, esses alertas, eles só confirmaram aquilo que a Secretaria da Fazenda, a assessoria econômica já vinham falando, e tanto é que todas as ações do governo começaram antes desses alertas. Esses alertas são emitidos em consequência da execução orçamentária. Então, nesse momento, a Secretaria da Fazenda, como todas as outras secretarias, não tinham mais contratações de pessoal. As substituições, inclusive, elas só eram feitas eu acho que me parece, só na Secretaria da Saúde e da Educação. Era um médico que pedia demissão ou qualquer coisa, aí era substituído. Então, eu repito até essa questão, o limite ali, esse limite do percentual da folha em relação à receita corrente líquida, ela se determina pelo fato de que a receita vai diminuindo, ela vai se aproximando cada vez mais, porque o valor da folha é fixo, mas o da receita ele vai descendo e vai se aproximando da linha do gasto de pessoal. Não é que está se aumentando o gasto com o pessoal. O problema é que a receita se aproxima dela e de forma inercial. O município, a Secretaria da Fazenda colocava ali outras questões para que tentasse aumentar a receita, mas isso aí nós só conseguimos no âmbito das receitas do município, que seria o ISS e o IPTU. O IPTU, você não pode fazer ali um aumento de uma hora para outra, você tem que ter uma aprovação, tem que ter prazos de aplicação. O ISS também não, tem percentuais limites, e a fiscalização, a proposta para arrecadar mais com a dívida ativa, todas as providências foram tomadas, mas, como vemos,
não foi suficiente para que tudo se equalizasse. Né? Então o senhor está afirmando que a despesa com o pessoal continuou exatamente o que era. A proximidade do percentual prudencial ocorreu em função exclusivamente da queda da arrecadação. Exatamente. Se a gente tivesse como mostrar um gráfico, você veria uma animação, por exemplo, a despesa com o pessoal, ela varia um pouquinho um mês e no outro, porque tem férias, tem diversos movimentos ali, não é estático. Mas a contratação de mais pessoas, de número maior disso, isso não ocorreu. Como ela ficou ali parada, aí a Receita movimentando de forma decadente, ela se aproximou da despesa, fazendo com que esse percentual que é variável, ele se mostrasse desfavorável naquele momento. Sem mais perguntas, presidente. Muito obrigado. Pergunta à vereadora Flávia Betara. Bom dia, senhor Josafá. Bom dia. Pegando a sua linha final de pensamento aí, as contenções propostas pelo senhor, de acordo com o que o senhor respondeu agora, foram de não contratação de novas pessoas, para que não se agregasse mais valores na folha de pagamento, correto? Isso não foi proposta minha, foi do próprio prefeito. Foi uma das atitudes que ele tomou, logicamente, embasado com informações que vinham tanto da Secretaria da Fazenda quanto da assessoria econômica do Gildo Cantelli. E nesse caso, me parece que foi plenamente atendido. Teve mais algum corte de despesa que foi feito durante esse período, ou foi só a questão da folha de pagamento? Não, foram inúmeros cortes. A Secretaria da Fazenda, já no mês de julho, assim, também de forma inédita, já recomendou que se fizesse o fechamento do departamento de compras, a diminuição, a repactuação de contratos para tentar diminuir o valor dos contratos, a determinação para os aluguéis, por exemplo, não só poderiam ser renovados sem que houvesse majoração, ou até mesmo com a redução desses custos. Foram inúmeras ações que conseguiram conter a necessidade de gasto, né? Mas, como eu disse, tanto que a pressão, muita gente não acreditava que a receita realmente não estava caindo, mas o prefeito, ele tomou inúmeras ações para que a despesa fosse contida. Mas isso, na verdade, não é perceptível, porque o que se esperava seria um gasto muito maior. Então, a gente, no momento que vai cortando as despesas ali, por exemplo, um caso peculiar da Secretaria de Esportes, foi cortado, me parece, na época, as inscrições. Não tinha recurso para fazer as inscrições de atletas e tudo, então a Secretaria falou, então esse corte precisaria ser maior, no caso também, então não vamos ter o transporte também, não vai ter outras despesas. Eu lembro que foi uma coisa assim, um pouco traumática, ninguém queria isso, primeiras crianças, mas foram coisas assim que o corte lá do transporte também, que é muito oneroso para o município, mas a população, o povo, espera isso do governo, né? Então, isso foi tentado ali, a diminuição, mas o povo, que é o mandatário maior, né? Ele falou, não, nós queremos que essa despesa seja executada. Mas
muitas foram cortadas e inúmeras deixaram de ser feitas, ou coisas que estavam programadas além daquilo que já existia, aquilo tudo desapareceu. Seguindo essa linha sua de pensamento, o que a gente analisa é que os cortes feitos pelo prefeito, eles foram nas áreas básicas, né? Transporte escolar, que é um direito adquirido, questão do esporte, que deixou de ser patrocinado. Aí eu fico a pergunta, por que não foi, por exemplo, compactuado novamente o contrato da Letucera, que é um contrato milionário? Por que não se ouve falar em diminuição naquela época, agora está começando a se falar disso, de cargos de confiança, que foram mais de 200 numa certa época na cidade, de secretarias, que foi uma promessa que o prefeito fez no ano passado? Por que não isso de 2012 a 2015 e cortes em coisas básicas? A população, que o senhor comentou agora há pouco, sobre o manifesto que os alunos fizeram para ter o transporte escolar e poder fazer sua faculdade. É muito justo, é muito legítimo. Mas teve também uma manifestação, em 2014, se não me engano, em 2013 também, para que não houvesse shows milionários na Festa da Uva e que se desse prioridade para os shows locais, que a Festa da Uva ficaria muito mais barata. Inclusive, o Ministério Público aponta um gasto de mais de R$1 milhão só com shows em Festa da Uva, enquanto a cidade estava sofrendo uma crise. O aumento de cargos de confiança enquanto a cidade estava sofrendo uma crise. Por que não cortar nessas áreas, cortar nas áreas básicas da população, de educação e de saúde e outras? Corte de hora extra, a gente viu aí que quando o secretário Alexandre Viola fez muito brilhantemente esse papel desde que ele foi nomeado secretário de saúde. Por que não foi feito isso antes? Porque ele conseguiu e outros secretários não conseguiram. Né? Não é o rico que ficou pobre, né? É que houve cortes em áreas primordiais enquanto áreas que são supérfluas, vamos dizer assim, e não houve nenhuma manifestação de corte. É isso que eu queria entender um pouquinho. Vereadora, a senhora colocou aí pontualmente situações que poderiam ser executadas, mas isso não está no âmbito da Secretaria da Fazenda. Nós não fazemos o corte, nós não executamos a despesa, o orçamento. A Secretaria da Fazenda acompanha a execução do orçamento de forma financeira. A decisão de se fazer a movimentação, quais contratos vão ser cancelados, quais não vão ser, isso é decisão da área do Executivo. Nós, no caso da Letucera, eu tive um episódio, no caso aí, nesse período, parece que o secretário, inclusive, era o vereador Eduardo Gelme, ele era secretário da administração, e essa empresa solicitou uma revisão do contrato e me parece que foi concedido. Parece que ali, pela avaliação da Secretaria de Administração, naquele momento, não sei qual seria ali o motivo, mas esse secretário, ele concedeu esse reajuste, contrariando até o decreto de austeridade do prefeito, que havia determinado ali a redução, a renegociação. Então, mas a avaliação, o mérito da avaliação é da Secretaria, não é da Secretaria da Fazenda. Então, o julgamento ali naquele momento, ele certamente levou em consideração inúmeras consequências que poderiam, porque a matemática é infalível, ela é muito fácil, mas só que ela esconde ali consequências que podem, por exemplo, no caso da limpeza pública, causar o caos na limpeza pública do município. Você tem uma empresa desse porte, você não contrata de uma hora para outra. Ali, a modificação de um contrato desse é coisa assim, muito grande. Se você fala, a partir de hoje eu não quero que você faça um trabalho X, mas é um contrato enorme.
a empresa tem seus direitos também. Ela pode dispor de um processo grande de licitação legal, todo fiscalizado, inclusive, quadrimestralmente pelo Tribunal de Contas, até hoje. Isso, o mérito ali, ele precisa ser levado em conta todo o histórico e também as consequências dos atos, né? A gente fala, corta 20 milhões, tá bom, tudo bem. Na limpeza pública, na merenda, onde que vai ser o corte? Então, você pegar, se eu cortar o contrato daquela empresa que faz todo esse trabalho, como que vai ficar a situação na sequência? Não, concordo. Aqui a gente estava avaliando as contas de 2015, foi trazido à tona a partir de 2011, então eu acredito que dentro de 2011 até 2015 poderiam se ter feito esses cortes em contratos, até porque eles são renováveis a cada 12 meses. Então, se a gente fosse analisar cruelmente 2015, eu concordo com você, mas nós estamos retroagindo, né? Então, eles poderiam ter sido reanalisados, quebrados, negociados, diminuídos, poderiam ser cancelados os shows da Festa da Uva, diminuição de hora extra, N situações. Concordo que isso é uma prerrogativa do prefeito, era só para confirmar que realmente isso não foi feito, como já consta aí no município. Todos já sabem, mas é para a gente ter uma confirmação. O vereador, na verdade, eu não respondi que não foi feito. Eu respondi que não é da Secretaria da Fazenda. Você não sabe se foi feito. Todos esses pontos, se foram feitos ou não, só em questão da Festa da Uva, por exemplo, de 2015, ela foi programada em 2014. Ela foi decidida e também nós tivemos uma coisa assim didática, por exemplo, nós tivemos depois na sequência cancelamento da Festa da Uva, depois foi feito de forma que foi pregoada, né, por muitos e deu totalmente errado, foi um fiasco, e agora se pede a volta do modelo anterior. Então, assim, desculpa, mas isso não é mérito, né? Não estou nem questionando a contratação que foi feita em 2017, né? Porque aí nós nem estamos analisando esse ano. Não é a forma de contratação, é o dispêndio de valores absurdos enquanto a cidade está numa crise, como vocês já falaram repetidamente. Então, esse tipo de corte, para mim, deveria ser uma opinião pessoal, né? Mas, enfim. Segundo seus conhecimentos técnicos, a autorização para transferência, transposição e remanejamento é objetiva ou subjetiva? Existe a autorização objetiva, né, que é ali do percentual, e a autorização subjetiva, que seria na área do... aliás, na verdade, do meu ponto de vista, são objetivas. Tem um percentual onde se fala da movimentação de dotações que não são de pessoal, né, e a movimentação das dotações de pessoal. Tá, o senhor sabe nos informar o montante realizado a título de remanejamento, transposição e transferência ao longo de 2015? Olha, de cor de cabeça eu não tenho, mas esses dados, eles constam do próprio processo ali e estão corretos. Assim, os valores, não a forma que eles foram feitos ou não, o total. Sim. Quais são as consequências de ofender o princípio da legalidade na execução orçamentária? Olha, eu repito, em tese seria a reprovação da conta de contas. Só isso. Obrigada. Vereador relator Rubens Lula. Eduardo, bem. Boa tarde. Eu tinha algumas perguntas aqui, até um número mais elevado, mas eu acho que as suas explanações em algumas perguntas feitas pelo doutor e pelos vereadores da mesa já responderam. Então eu vou me pautar em apenas duas. Houve transposição, remanejamentos e transferências orçamentárias sem respaldo em lei específica
é que ultrapassasse o limite imposto para que essas transações fossem efetivadas por decreto? Sim ou não? Não. O preenchimento dos requisitos e informações pelo sistema UDESP ocorreu de forma tempestiva em 2015? Sim ou não? Por favor. Vou repetir. O preenchimento dos requisitos e informações pelo sistema UDESP ocorreu de forma tempestiva em 2015? Algumas informações em questão técnica acabaram sendo repassadas ao sistema UDESP um pouco depois da data limite, mas foram recepcionadas pelo tribunal. Né? Tá, ok. Senhor presidente, as perguntas são essas. Obrigado pela atenção. Senhor Cláudio, alguma pergunta ou considerações finais? Obrigado, doutor, pela presença nesta tarde, neste dia. Obrigado por estar dando término ao seu depoimento. Obrigado. Boa tarde.